Não tenho certeza se eu deveria estar fazendo este vídeo. Algumas coisas na internet nunca foram feitas para serem expostas. Por trás dos apps e das telas nos Estados Unidos, existe uma camada mais sombria. Crimes reais, redes escondidas. E depois que você vê isso, simplesmente não consegue desviar o olhar. Bem-vindo ao lado sombrio da internet nos Estados Unidos. Na noite de 14 de abril de 2009, Boston parecia normal. Movimentada até. Dentro do Boston Marriott Copley Place, os hóspedes estavam se acomodando depois de jantares, conferências e reuniões tarde da noite, circulando pelos corredores com a rotina silenciosa de pessoas que acreditavam estar seguras. Essa ilusão acabou pouco depois das 22 horas. O grito de uma mulher ecoou pelos andares mais altos do hotel, repentino, agudo, claramente desesperado. Segundos depois, vieram 3 estrondos fortes, cada um pesado o suficiente para interromper conversas no meio da frase. Alguns hóspedes congelaram, outros tentaram encontrar uma explicação racional para o barulho, mas no fundo, algo parecia errado. Pouco depois, a recepção recebeu uma ligação. Uma jovem estava caída de bruços na porta do quarto 2034. Ela não se mexia, parecia estar morta. Quando a segurança do hotel chegou, encontrou uma cena que não parecia real, mesmo para pessoas treinadas para lidar com emergências. A mulher vestia apenas roupas íntimas. Seus pulsos estavam firmemente amarrados atrás das costas com abraçadeiras plásticas. O sangue encharcava o carpete sob o corpo dela, se espalhando em manchas escuras e irregulares. Ela havia sido baleada várias vezes. Uma bala atravessou o quadril, outra passou pelos pulmões, uma terceira atingiu o coração. Mas os disparos, sozinhos, não explicavam todos os ferimentos. O crânio dela estava fraturado em vários pontos, atingido repetidas vezes com um objeto contundente, provavelmente a mesma pistola 9mm usada para atirar nela. Aquilo não foi uma morte rápida, não foi acidental, foi violento, intencional e pessoal. Espalhados ao redor dela, havia objetos pessoais que pareciam perturbadoramente fora de lugar. Uma bolsa Gucci, um celular, uma cápsula deflagrada e uma identidade de Nova York. O nome nela era Julissa Brisman. Os paramédicos entraram correndo e fizeram o que sempre fazem: massagem cardíaca, oxigênio, urgência, esperança construída pela memória do corpo. Ela foi levada ao hospital, mas quando chegou lá, já não havia mais nada a fazer. Julissa Brisman foi declarada morta pouco depois de chegar ao hospital. Ela tinha 25 anos, faria 26 em 10 dias. Julissa era pequena, pouco mais de 1,50 metros de altura e pouco mais de 45 quilos. Mas as evidências mostraram algo importante aos investigadores. Ela tinha reagido. Havia hematomas nos pulsos, marcas no corpo, sinais de resistência. Mesmo em seus últimos momentos, ela não se entregou em silêncio. Ela estava tentando reconstruir a própria vida. Julissa era ex-modelo e sonhava em se tornar conselheira para pessoas em recuperação de vícios. Durante anos, ela lutou contra o alcoolismo, uma batalha que levou a internações e relações abaladas. Ela conhecia a vergonha, conhecia as recaídas, sabia o que era decepcionar as pessoas que amavam. E então, em setembro de 2008, ela parou de beber. Marcou a data com uma tatuagem no pé, um lembrete permanente do dia em que escolheu a sobriedade. Em seu diário, escreveu palavras sobre serenidade, coragem e sabedoria. Ideias que refletiam alguém tentando, de verdade, mudar. Mas a recuperação não apagou tudo. Quando os detetives analisaram as imagens das câmeras de segurança do hotel, uma imagem chamou a atenção. Um homem alto e loiro, usando boné de beisebol e uma jaqueta escura, apareceu nas câmeras por volta da hora do assassinato. O rosto dele estava parcialmente encoberto, mas sua estrutura física, postura e movimentos eram claros. Um policial o reconheceu quase imediatamente. Apenas 4 dias antes, outra mulher havia relatado um encontro aterrorizante em um hotel de luxo em Boston. Ela tinha sido roubada à mão armada por um homem que conheceu pelo Craigslist, e a descrição que ela deu do agressor batia quase perfeitamente com o homem nas imagens. Naquele momento, a investigação mudou de rumo. Julissa Brisman não tinha sido a primeira vítima. Em 10 de abril, Wintricia Leffler, uma acompanhante de 29 anos,
encontrou um homem no Westin Copley Place Hotel depois de conversar com ele pelo Craigslist. O anúncio dela prometia um momento com uma loira doce, e ele respondeu rapidamente, marcando um encontro em menos de meia hora. Leffler era experiente e cuidadosa. Insistiu em encontrá-lo primeiro no lobby, onde poderia observá-lo em um espaço público. Ele era alto, forte, calmo, nada nele de imediato acendeu um alerta. Eles combinaram um valor e subiram para o quarto dela. No instante em que a porta se fechou, tudo mudou. Ele sacou uma arma, amarrou as mãos dela com abraçadeiras plásticas, exigiu dinheiro. Ela obedeceu, mostrando onde estavam escondidos o dinheiro e os cartões presentes. Ele pegou o que queria e então fez algo inquietante. Colocou luvas e acessou o celular dela. Não para roubá-lo, mas para apagar o próprio número do histórico de chamadas. Antes de ir embora, revistou os pertences dela e pegou uma peça de roupa íntima, enfiando no bolso. Prendeu-a à maçaneta com mais abraçadeiras plásticas, cobriu a boca dela com fita adesiva e saiu. Toda a abordagem violenta durou menos de 15 minutos. Leffler sobreviveu porque manteve a calma, porque esperou, porque conseguiu se soltar quando teve certeza de que ele tinha ido embora. Ela chamou a segurança e a polícia imediatamente. Na época, ninguém sabia o quão perto ela tinha chegado de morrer. 2 dias depois do assassinato de Julissa Brisman, o mesmo homem atacou de novo, desta vez em Warwick, Rhode Island. Cynthia Melton, uma dançarina adulta que anunciava no Craigslist, encontrou um homem alto e loiro usando boné de beisebol em um Holiday Inn Express. Quando já estavam dentro do quarto, ele sacou uma arma, obrigou-a a ir para o chão e amarrou com abraçadeiras plásticas. Ele tentou cobrir a boca dela, mas ela resistiu com força. No fim, ele parou de tentar e disse para ela não se preocupar, que não iria matá-la, que só queria dinheiro. Desta vez, algo inesperado aconteceu. O marido de Melton, que estava por perto, entrou no quarto. O agressor fugiu imediatamente, abandonando o ataque e desaparecendo antes de conseguir terminar o que havia começado. Agora, os investigadores tinham 3 crimes, 3 vítimas, um suspeito. O homem capturado nas imagens das câmeras de segurança era Philip Markoff. Ele tinha 23 anos. Era estudante de medicina no 2º ano, bem apessoado, alto, articulado, noivo, prestes a se casar. Markoff cresceu em uma cidade pequena no norte do estado de Nova York, onde era conhecido como um aluno exemplar. Tinha ótimo desempenho acadêmico, participava de clubes e era amplamente visto como alguém destinado ao sucesso. Mas com o passar dos anos, algo mudou. Na faculdade, ele se tornou retraído, isolado, emocionalmente distante. Passava longas horas sozinho, tinha dificuldades sociais e parecia cada vez mais deprimido. Quando chegou à faculdade de medicina, estava profundamente endividado, esmagado pela pressão e vivendo uma vida dupla. Ele apostava de forma obsessiva, acumulou enormes empréstimos estudantis, frequentava fóruns online de conteúdo explícito e, eventualmente, começou a procurar vítimas. Markoff não foi pego por ter cometido um único erro descuidado. Foi pego porque subestimou o quanto de si mesmo deixava para trás. E-mails, endereços de IP, imagens de câmeras de segurança, celulares descartáveis que não eram tão descartáveis quanto ele pensava. Quando a polícia revistou o apartamento dele, encontrou tudo: arma, as abraçadeiras plásticas, a fita adesiva, as roupas vistas nas câmeras e uma coleção perturbadora de roupas íntimas femininas escondida debaixo da cama. A imagem de um futuro médico desmoronou em um instante. Enquanto aguardava julgamento, Markoff tentou tirar a própria vida várias vezes. Em 15 de agosto de 2010, a data que teria sido seu primeiro aniversário de casamento, ele conseguiu. Usando seus conhecimentos médicos, cortou artérias importantes, garantindo que não houvesse resgate. Antes de morrer, escreveu 2 palavras com o próprio sangue na parede da cela. Uma era o nome de sua ex-noiva, a outra continua sem explicação. Com sua morte, o julgamento nunca aconteceu. A verdade completa nunca foi dita em tribunal. Mas as evidências deixaram pouca dúvida. Philip Markoff não era um gênio do crime, não era invencível.
Era um homem desmoronando, escondido atrás das aparências, até que a violência virou sua fuga. E Julissa Brisman pagou o preço mais alto. Em dezembro de 2004, Lisa Montgomery cometeu um dos crimes mais atrozes da história dos Estados Unidos. Ela tirou à força um bebê de sua mãe. Um bebê que ainda nem havia nascido, que ainda estava dentro do ventre dela. A vítima era Bobbi Jo Stinnett, uma criadora de cães de 23 anos que estava grávida de 8 meses de seu primeiro filho. Junto com o marido, Bobbi Jo criava cães para vender e conseguir uma renda extra. Era outra época. Criar e vender cães era algo completamente normal naquela época. Bobbi Jo levava uma vida tranquila com o marido, a vida típica de uma jovem família em uma pequena cidade do meio oeste. Ela passava bastante tempo online, especialmente em um fórum chamado Ratter Chatter, um site onde criadores e entusiastas de Rat Terriers se reuniam para falar sobre seus cães, divulgar animais perdidos e tirar dúvidas sobre a raça. Foi nesse fórum que ela conheceu Lisa Montgomery, uma mulher de 36 anos do Kansas que dizia também criar cães para venda. Montgomery se apresentou usando o pseudônimo Darlene Fisher e fingiu estar grávida, o que naturalmente criou uma conexão imediata com Bobbi Jo. As duas mulheres se tornaram amigas virtuais. Com o tempo, depois de trocarem e-mails, elas combinaram de se encontrar em 16 de dezembro de 2004. Sob o pretexto de que Lisa queria comprar um filhote. Naquela tarde, por volta das 14 horas e 30 minutos, Lisa Montgomery chegou à casa dos Stinnett. Bobbi Jo sabia que ela viria, então abriu a porta sem hesitar. Sem dizer uma palavra, Montgomery avançou imediatamente contra ela. Enquanto lutava com a mulher grávida, ela tirou uma corda do bolso, enrolou no pescoço de Bobbi Jo e apertou sem piedade até Bobbi Jo perder a consciência. Naquele momento, Lisa cometeu um dos atos mais horríveis que um ser humano pode cometer. Sem anestesia, com Bobbi Jo inconsciente, ela pegou Bob com uma faca de cozinha, levantou a camisa da vítima e começou lentamente a abrir seu abdômen para retirar sua filha ainda não nascida. A pior parte é que Bobbi Jo recuperou brevemente a consciência durante o ataque. Ela tentou reagir, mas estava fraca demais. Lisa segurou pelo pescoço e a estrangulou até matá-la. Montgomery então retirou a bebê prematura do útero, cortou cuidadosamente o cordão umbilical, envolveu a recém-nascida, ainda viva, em um cobertor e saiu com a bebê nos braços. E tudo isso aconteceu sem que ninguém soubesse o que tinha acabado de ocorrer. Mas por que Lisa Montgomery faria algo assim com uma mãe de primeira viagem? Lisa tinha graves transtornos mentais, e sua infância tinha sido nada menos que um inferno. Quando tinha apenas 3, ela dormia no mesmo quarto que a irmã mais velha, que sofria avulsos repetidos da babá, enquanto Lisa presenciava tudo. Conforme foi crescendo, ela também passou por situações brutais de violência nas mãos do namorado da mãe. A violência escalou a tal ponto que o padrasto construiu um cômodo separado ao lado do trailer onde moravam para poder trancá-la lá dentro e abusar dela sem interrupções. Ele não apenas a violentava, também a sufocava com um travesseiro e batia a cabeça dela contra o chão repetidas vezes durante os ataques, causando danos cerebrais irreversíveis. Isso continuou por anos ao longo da infância dela. Você pode se perguntar, onde estava a mãe dela no meio de tudo isso? Ela estava longe de ser uma boa mãe. Quando descobriu o que o parceiro fazia com a filha, em vez de denunciá-lo ou proteger a criança, pegou uma arma, apontou para a testa de Lisa e gritou: "Como você pôde fazer isso comigo?", como se Lisa tivesse culpa. Com o tempo, a mãe não apenas permitiu que os abusos continuassem, como também passou a facilitar aquelas situações. Ela deixava que amigos do namorado aparecessem e fizessem mal à sua filha de 10 anos, tratando-a da forma mais degradante possível, enquanto ela a assistia e parecia se satisfazer com aquilo. Como se não bastasse, Lisa também era espancada regularmente, obrigada a tomar banho com água escaldante e castigada com varas. Mas talvez o momento mais cruel tenha acontecido quando a mãe dela, apenas como punição, matou o cachorrinho de Lisa, seu único amigo e fonte de conforto, bem diante dela, golpeando o animal até a morte com uma pá. O que aconteceu naquela casa foi pura barbárie.
E eu poderia passar horas contando tudo o que Lisa sofreu quando criança. Mas é melhor parar por aqui, avançando para 2004. Na época do crime, Lisa fingia estar grávida. Ela dizia a todos ao redor que estava esperando um bebê, mesmo que isso fosse medicamente impossível, porque ela havia sido esterilizada depois de dar à luz seu quarto filho. A parte mais perturbadora é o motivo pelo qual ela fazia isso. Lisa tinha pavor de que seu novo marido, Kevin Montgomery, a deixasse se descobrisse que ela não podia mais ter filhos. E qual foi a solução que ela encontrou para mantê-lo? Roubar um bebê do ventre de outra mulher. O corpo de Bobbie Jo foi encontrado pouco depois por sua mãe, Becky Harper, que viu a filha caída no chão em uma poça de sangue, na área onde ela cuidava dos filhotes. Becky descreveu a cena ao 911 como se o estômago de Bobbie Jo tivesse explodido. Os paramédicos levaram Bobbie Jo às pressas para o hospital, mas às 16 horas e 27 minutos daquele mesmo dia, ela foi declarada morta. A partir daquele momento, a investigação se concentrou totalmente em encontrar a recém-nascida com vida. A polícia examinou o computador de Bobbie Jo e encontrou trocas de e-mails e mensagens no fórum com Darlene Fisher, nas quais elas falavam sobre se encontrar no dia do crime. Essa foi a primeira pista real. Os investigadores rastrearam a conta e identificaram um endereço de IP que os levou diretamente a um lugar: a casa de Lisa Montgomery em Melbourne, Kansas. Quando os policiais chegaram, Lisa saiu segurando uma bebê recém-nascida. Era óbvio, aquela era a criança levada. Ela afirmou que tinha dado à luz em um hospital em Topeka, mas não existia nenhum registro disso. Naquele momento, a polícia começou a entender exatamente o que tinha acontecido. Eles revistaram o carro dela e encontraram provas importantes, incluindo instruções de caminho até a casa de Bobbie Jo Stinnett. Tudo começou a se encaixar. Depois de ser presa, Lisa não demorou a confessar. As provas eram esmagadoras e, durante o interrogatório, ela admitiu o assassinato e o sequestro da bebê. O julgamento foi complexo por causa do estado psicológico profundamente comprometido de Lisa. A defesa argumentou que ela sofria de transtornos mentais e que suas ações eram resultado de insanidade. No entanto, as provas mostraram que o crime tinha sido premeditado, não um surto psicótico repentino. Em 2008, 4 anos depois do assassinato, Lisa foi considerada culpada de sequestro resultando em morte, um crime federal punível com pena de morte. Em abril de 2008, ela foi oficialmente condenada à morte por injeção letal. Nos anos seguintes, a defesa entrou com vários recursos, argumentando que seu histórico de traumas e doença mental não havia sido devidamente considerado. Todos os recursos foram negados. Finalmente, depois de mais de uma década no corredor da morte, Lisa Montgomery foi executada em 13 de janeiro de 2021, em uma prisão federal em Indiana, tornando-se a primeira mulher executada pelo governo dos Estados Unidos em quase 70 anos. Sem dúvida, o lado sombrio da internet nos Estados Unidos opera em outro nível. E Lisa não é a única mulher capaz de atos indescritíveis alimentados por instabilidade mental. Anos antes, outra história perturbadora aconteceu. Uma envolvendo uma mulher que também escondia um mundo inteiro por trás da tela de um computador. Sharon Lopatka parecia levar uma vida normal, mas guardava um segredo que nem mesmo o marido conhecia. Interesses extremos que ela compartilhava apenas online. Na manhã de 13 de outubro de 1996, ela deixou um bilhete, embarcou em um trem e nunca mais voltou. Dias depois, seu corpo foi encontrado enterrado no quintal de um estranho. A parte mais perturbadora, tudo indicava que era algo que ela queria. Sharon Lopatka era uma mulher de 35 anos que vivia em Maryland. Era casada e administrava vários negócios digitais. Passava a maior parte do tempo no computador, promovendo seus serviços e, pouco a pouco, descendo para alguns dos cantos mais obscuros da internet americana. Ela começou a navegar por fóruns adultos, salas de bate-papo e sites, descobrindo novos desejos e interesses, cada um mais extremo e estranho que o anterior. Com o tempo, passou a oferecer conteúdo próprio, escrevendo textos de fantasia, respondendo e-mails e criando material para outras pessoas que compartilhavam os mesmos interesses.
Pouco a pouco, ela foi mergulhando em comunidades cada vez mais extremas. Era como se a internet tivesse desbloqueado uma parte da sexualidade dela que nem ela sabia que existia. Online, ela adotou uma nova identidade, chamando a si mesma de Nancy Carlson. Começou em salas de bate-papo sobre BDSM, mas seus interesses logo migraram para fóruns mais sombrios, focados em fantasias extremas, dominação, humilhação, situações de abuso, imobilização, sufocamento e até assassinato. Ela escrevia coisas como: "Minha maior fantasia é morrer nas mãos de um homem que sinta prazer com o meu sofrimento. Quero ser usada até meu corpo não aguentar mais, e quero que você goste disso. Eu nunca tinha sentido esse tipo de desejo até começar a escrever sobre ele, e agora não consigo parar." Nesses espaços, ela encontrou um lugar onde podia expressar coisas que nunca tinha compartilhado com ninguém. O marido dela não fazia ideia do que ela fazia online. Durante meses, ela procurou alguém disposto a transformar suas fantasias em realidade. A maioria das pessoas achava que era apenas encenação. Algumas a bloquearam. Outras seguiram a conversa, mas nunca tiveram intenção de tornar aquilo real. Até que ela conheceu Robert Glass. Glass era um técnico de informática de 45 anos, casado e com filhos, que também vivia uma vida dupla. Ele usava o pseudônimo Slow Hand e participava de salas de bate-papo sobre fetiches extremos, onde já tinha trocado mensagens perturbadoras com outras mulheres. Mas com Sharon foi diferente. Ela era insistente, direta e completamente decidida a fazer aquilo de verdade. Aquilo não foi um impulso momentâneo nem um ato repentino de paixão. Sharon e Robert passaram meses conversando e planejando o encontro, discutindo cada detalhe de como tudo aconteceria e o quanto ela gostaria de se entregar completamente, até mesmo antecipando a própria morte. Sharon embarcou em um trem de Baltimore para Charlotte, totalmente consciente de que poderia perder a vida. Antes de sair, deixou um bilhete para o marido, Victor, dizendo que não voltaria e implorando para que ele não procurasse a pessoa responsável. Ela garantiu que, mesmo que seu corpo nunca fosse encontrado, ele deveria saber que ela estaria em paz. Quando chegou a Charlotte, Glass a buscou na estação, e os dois dirigiram por cerca de 2 horas até o trailer dele na Carolina do Norte. A partir daquele momento, começou o encontro que eles tinham planejado. Foram 3 dias de loucura, colocando em prática algumas das fantasias mais perturbadoras e bizarras imagináveis. Em 16 de outubro, a fantasia final de Sharon se concretizou. Ela morreu por asfixia durante um encontro íntimo com Robert. Na época, ninguém sabia o que tinha acontecido, nem mesmo o marido dela. Depois de ler o bilhete, Victor esperou vários dias antes de procurar a polícia. Confuso e desesperado, começou a vasculhar o computador de Sharon, onde descobriu tudo: os e-mails, as fotos, os fóruns e as fantasias da mulher que ele amava. Em 20 de outubro de 1996, ele registrou o desaparecimento dela e contou à polícia tudo o que havia encontrado no computador. Os investigadores descobriram mais de 800 páginas de e-mails entre Sharon e Robert Glass. Com essas informações, as autoridades rastrearam Glass até a Carolina do Norte. Em 25 de outubro, revistaram o trailer dele e encontraram os pertences de Sharon, cordas, arreios, equipamentos de restrição, um revólver calibre .357, material ilegal envolvendo menores e o corpo de Sharon enterrado a cerca de 23 metros do trailer. Glass foi preso e acusado. Inicialmente, os promotores o acusaram de assassinato premeditado, mas em janeiro de 2000 foi feito um acordo judicial. Robert se declarou culpado de homicídio voluntário e foi condenado a 36 meses de prisão. Casos como esses mostram como o lado sombrio da internet nos Estados Unidos pode destruir lentamente a sua mente, até você começar a se interessar por coisas extremas, aberrantes e até cruéis. Outro exemplo aconteceu em 31 de dezembro de 2016, quando um adolescente com deficiência foi sequestrado por um ex-colega de escola e depois encontrado vagando pelas ruas de Chicago, desorientado, descalço, machucado e com várias marcas de violência. A parte mais revoltante: toda a situação foi transmitida ao vivo pelo Facebook.
A vítima, cujo nome nunca foi divulgado, morava em Crystal Lake, um subúrbio a noroeste de Chicago. Embora tivesse 18 anos, ele tinha a capacidade mental de uma criança. Era gentil, inocente e tinha deficiências de desenvolvimento e esquizofrenia. Era extremamente vulnerável e confiava nas pessoas com facilidade, especialmente naquelas que considerava amigas. Essa confiança fez dele um alvo fácil. Ele aceitou passar um tempo com Jordan Hill, um ex-colega de uma escola de educação especial. E quando falamos em educação especial, estamos falando de estudantes com deficiências, problemas comportamentais e históricos criminais. Colocar alguém como Jordan no mesmo ambiente que um adolescente com deficiência severa é como colocar um tigre e um cordeiro na mesma jaula, mas é assim que alguns sistemas educacionais funcionam. Pela perspectiva inocente da vítima, a relação parecia amigável. Jordan usou essa confiança para atraí-lo. Em 31 de dezembro de 2016, Jordan o convidou para passar a véspera de Ano Novo juntos. Disse ao adolescente que eles iriam comer no McDonald's, conversar, e que ele voltaria para casa no dia seguinte. Os pais concordaram e o deixaram em um McDonald's, onde Jordan estava esperando. O adolescente entrou no carro de Jordan sem hesitar. Essa foi a última vez que os pais tiveram notícias dele por 3 dias. Jordan não o levou para casa. Em vez disso, passou a levá-lo por diferentes partes de Chicago, dormindo em uma van que Jordan tinha roubado dias antes. Apesar de tudo, a vítima não reagiu. Sua condição impedia que ele compreendesse totalmente que algo estava errado. Ele confiava em Jordan, acreditava que estava com um amigo. Em algum momento, Jordan o levou para um apartamento no lado oeste da cidade. Lá dentro havia mais 3 pessoas: Brittany Covington, sua irmã Tanisha e Tesfaye Cooper. O adolescente não sabia, mas ele já não era mais um convidado. Era um prisioneiro. Assim que entrou, eles o imobilizaram, cobriram sua boca e começaram a submetê-lo a situações de extrema violência com uma frieza assustadora durante 3 dias. Na tarde de 3 de janeiro, parte desses abusos foi transmitida ao vivo no Facebook por cerca de 30 minutos. Dezenas de pessoas assistiram enquanto o grupo ria, humilhava e maltratava uma pessoa completamente indefesa. O vídeo mostrava o adolescente preso, chorando e gritando de dor enquanto eles o agrediam, o feriam, o forçavam a passar por situações degradantes e o obrigavam a repetir frases como "fuck white people" e "fuck Trump", humilhando-o por ser branco. Tudo isso enquanto fumavam maconha, bebiam álcool e tratavam a transmissão ao vivo como entretenimento. A vítima, com esquizofrenia e sem conseguir entender por que aquilo estava acontecendo, só conseguia chorar, gritar e implorar. Imagine a cena: um adolescente com deficiência, confuso e apavorado, tentando entender por que seu amigo Jordan estava fazendo aquilo com ele, quando tudo o que ele queria era passar o ano novo e comer no McDonald's. Àquela altura, os pais dele já haviam registrado seu desaparecimento. Ele deveria ter voltado para casa em 1º de janeiro. 2 dias se passaram sem nenhum sinal dele. Em 3 de janeiro, poucas horas depois da transmissão ao vivo, o adolescente conseguiu escapar. Ninguém sabe exatamente como, provavelmente enquanto seus agressores estavam sob efeito de drogas e distraídos. Descalço, ferido e completamente desorientado, ele vagou pelas ruas do oeste de Chicago, até que alguém o viu e ligou para o 911. A polícia rapidamente percebeu que ele era o adolescente desaparecido denunciado dias antes. Em poucas horas, as autoridades localizaram o apartamento e prenderam os 4 suspeitos sem resistência. Jordan Hill, Tesfaye Cooper, Brittany Covington e Tanisha Covington foram acusados de sequestro, agressão agravada, cárcere privado, roubo de veículo e crimes de ódio. Brittany Covington recebeu 4 anos de liberdade condicional e foi proibida de usar redes sociais durante esse período, uma sentença que parece uma piada. Tanisha Covington foi condenada, em abril de 2018, a 3 anos de prisão. Tesfaye Cooper recebeu 8 anos, assim como Jordan Hill. E como em tantos casos, as penas foram absurdamente leves. Eu ainda não entendo como pessoas que sequestraram e submeteram um adolescente com deficiência a dias de violência conseguiram receber sentenças tão curtas. Se o garoto não tivesse escapado,
muito provavelmente estaria morto. Um homem está sentado dentro de casa numa noite tranquila de dezembro. Ele não é criminoso, ele não faz ideia do que está prestes a acontecer. E em cerca de 20 minutos, ele vai ser morto a tiros pela polícia na própria varanda de casa. Tudo porque dois estranhos online tiveram uma discussão por causa de $1,50. Esse caso já foi mencionado aqui e ali, usado como uma nota de rodapé em vídeos sobre cultura gamer ou assédio online. Mas a história completa merece um espaço próprio, porque o que aconteceu em 28 de dezembro de 2017, em Wichita, no Kansas, é uma das mortes mais absurdas, devastadoras e evitáveis da história da internet. Esta é a história de Andrew Finch. Para entender como Andrew Finch morreu, você precisa entender o que é swatting. Swatting é quando alguém faz uma ligação falsa de emergência para a polícia, geralmente relatando algo extremo, como um atirador ativo, um assassinato em andamento ou uma situação com reféns, com o objetivo de mandar uma resposta policial enorme para o endereço de outra pessoa. O nome vem das equipes SWAT, as unidades táticas fortemente armadas que respondem exatamente a esse tipo de chamado. Isso começou como uma pegadinha em comunidades de jogos online. Perdeu uma partida? Manda SWAT para outra casa do outro cara. Entrou em treta no Twitter? Faz swatting contra a pessoa. A ideia era causar o máximo de caos e transtorno possível para alguém com quem você tinha algum problema. Tudo isso da segurança da sua própria casa, completamente anônimo. As pessoas que faziam isso achavam engraçado. Na maioria das vezes, o alvo só passava por uma experiência aterrorizante. A polícia invadindo a casa, armas em punho, gritando para a pessoa deitar no chão, e depois aquilo acabava. Humilhante, traumatizante, mas dava para sobreviver. Na maioria das vezes, 28 de dezembro de 2017. Dois caras estão jogando Call of Duty, Segunda Guerra Mundial Online. Seus nomes de usuário são Vaporizer e Miracle. Seus nomes reais são Casey Viner, 18 anos, de Ohio, e Shane Gaskill, 19 anos, de Wichita, Kansas. Eles estão em um torneio numa plataforma chamada UMG Gaming. Em algum momento acontece um incidente de fogo amigo. Um deles atira no personagem do outro por acidente, ou talvez de propósito, dependendo de quem conta a história. Eles perdem a partida. Eles perdem a aposta. A aposta era de $1,50. $1, 50 centavos. A discussão sai do jogo e vai parar no Twitter, onde eles começam a trocar provocações. Viner ameaça fazer swatting contra Gaskill. Gaskill, aparentemente sem levar a ameaça a sério, responde dando a Viner um endereço em Wichita. Só que tem um detalhe: aquele não era o endereço atual dele. Era um endereço antigo, um lugar de onde a família dele tinha sido despejada lá em 2016. Ele não fazia ideia de quem morava lá agora. E então ele disse: "Tenta alguma coisa." Viner aceitou o desafio. Ele entrou em contato com um cara que conhecia online. Um cara que tinha fama em certos círculos de games como alguém que fazia swatting contra as pessoas. Por dinheiro, por diversão, por basicamente nada. O nome dele era Tyler Barris. Ele tinha 25 anos, morava em Los Angeles e, àquela altura, já tinha feito dezenas de ligações falsas de emergência pelo país inteiro. Ameaças de bomba, relatos de atiradores, situações com reféns. Ele já tinha ligado para escolas, emissoras de TV, para o FBI, para a FCC. Fazia isso o tempo todo e nunca tinha enfrentado nenhuma consequência real. No mundo do swatting, ele era conhecido como um profissional. Viner deu a Barris o endereço em Wichita, e Barris fez o que sempre fazia. Pegou o telefone. Naquela noite, por volta das 18h30, Barris ligou para o departamento de polícia de Wichita de Los Angeles. Ele usou um aplicativo para mascarar sua localização, fazendo parecer que a chamada vinha de dentro de Wichita. Ele passou o endereço na West McCormick Street e então contou uma história. Disse que seu nome era Ryan, disse que estava naquele endereço, disse que tinha acabado de atirar na cabeça do próprio pai, disse que estava mantendo a mãe e o irmão mais novo como reféns, disse que estava pensando em colocar fogo na casa, disse que estava com uma arma apontada para a mãe. Ele estava calmo, controlado, convincente. A atendente perguntou se a polícia estava a caminho.
Ele disse que sim, confirmou o endereço, depois desligou. Andrew Finch não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Ele tinha 28 anos, tinha 2 filhos. Morava naquele endereço na West McCormick Street com a família, a mãe, a irmã, os filhos. Ele nunca tinha ouvido falar de Casey Viner ou Shane Gaskill. Nunca tinha participado de um torneio de Call of Duty na vida. Ele não fazia ideia de que, em algum lugar do outro lado do país, um estranho tinha acabado de dizer à polícia que ele era um assassino mantendo a própria família sob a mira de uma arma. Naquela noite, Andrew estava simplesmente em casa, provavelmente assistindo TV, provavelmente se preparando para o fim do ano, 3 dias antes do ano novo. Então a polícia apareceu, e não foram só algumas viaturas, foi uma resposta tática completa. Policiais cercaram a casa, eles tinham fuzis, tinham equipamento, tinham sido informados de que havia um homem lá dentro que tinha acabado de matar alguém e estava ameaçando fazer isso de novo. Eles estavam preparados para o pior. Alguém bateu, alguém gritou ordens. E Andrew Finch, ouvindo toda aquela confusão do lado de fora da própria casa, abriu a porta da frente para ver o que estava acontecendo. Ele pisou na varanda, olhou para fora e viu um mar de policiais apontando armas para ele. Ele levantou as mãos, abaixou, levantou de novo. Testemunhas disseram que ele parecia confuso porque ele estava. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. O policial Justin Rapp estava posicionado a cerca de 40 metros de distância, armado com um fuzil. Mais tarde, ele disse aos investigadores que achou que Finch estava tentando pegar uma arma. Não havia arma nenhuma. 10 segundos depois de Andrew Finch sair para a varanda, Rapp atirou. A bala atingiu Andrew no peito. Ele cambaleou para trás, para dentro da casa, e caiu. Morreu poucos minutos depois. Toda a resposta à ligação falsa, do momento em que a polícia chegou até o momento em que o tiro foi disparado, durou menos de 10 segundos de contato com Andrew Finch. Os investigadores não demoraram quase nada para entender o que tinha acontecido. A ligação foi rastreada. As conexões foram estabelecidas. Em poucos dias, Tyler Barris foi preso em Los Angeles. Ele foi extraditado para o Kansas e indiciado. Então veio a parte que deixou muita gente fervendo de raiva. Nenhuma acusação foi feita contra o policial Justin Rapp. O promotor do condado de Sedgwick decidiu que não havia provas suficientes para processá-lo. O departamento de polícia de Wichita não tomou nenhuma medida disciplinar. E depois, eles o promoveram. Justin Rapp, o policial que atirou e matou um homem inocente, desarmado, na própria varanda de casa, porque ele mexeu as mãos, foi promovido a detetive. A mãe de Andrew Finch, Lisa Finch, ficou diante das câmeras e disse o que muita gente estava pensando. Eles cercaram esta casa, eles atiraram nele, eles não deram nenhum aviso. Ele estava na segurança da própria casa, estava desarmado e foi baleado e morto. A cidade de Wichita acabou fechando um acordo com a família por $5 milhões. O policial manteve o emprego. As consequências legais para os 3 gamers foram, sinceramente, uma bagunça. Tyler Barris se declarou culpado de 51 acusações federais, incluindo cyberstalking, que resultou em morte, falsas denúncias de emergência e uma longa lista de outros casos de swatting em 17 estados diferentes. Ele foi condenado a 20 anos de prisão federal. Casey Viner, o cara que começou tudo ao ameaçar mandar a SWAT para a casa de alguém por causa de uma aposta de $1,50, se declarou culpado de conspiração e obstrução de justiça. Ele recebeu 15 meses de prisão. Shane Gaskill, o cara que passou o endereço errado e provocou Barris dizendo "tenta alguma coisa", se declarou culpado de fraude eletrônica e foi condenado a 18 meses. 15 meses. 18 meses. Por uma sequência de decisões que terminou com um homem inocente morto na varanda de casa. Tem algo nesse caso que vai além da tragédia individual de Andrew Finch, por mais devastadora que ela seja. Porque o swatting não parou depois disso. Continuou acontecendo. Ainda acontece. Depois que Barris foi preso, a prática não desapareceu. Ela migrou, evoluiu e, de algumas formas, ficou ainda pior. Streamers sofrem swatting ao vivo, na frente das câmeras. Escolas recebem falsas chamadas de emergência no meio do dia.
Pessoas fazem swatting contra vizinhos por causa de reclamações de barulho. Pessoas fazem swatting contra desconhecidos como uma piada. Em 2019, o Kansas aprovou a lei Memorial Andrew T. Finch, que tornou o swatting que resulta em ferimentos ou morte punível com 10 a 41 anos de prisão. Alguns outros estados seguiram com leis parecidas. Mas aqui está o problema. A lei federal que já existia quando Barris foi condenado lhe deu a ele 20 anos por 51 acusações combinadas. Isso dá menos de 5 meses por crime, e isso incluía anos de swatting em 17 estados. Uma ameaça de bomba ao FBI e uma morte. O sistema jurídico não foi criado para a internet. E a internet percebeu isso há muito tempo. Tem mais um detalhe sobre esse caso em que eu penso bastante. Depois que Andrew Finch foi baleado, depois que a polícia percebeu que a ligação era uma farsa, depois que começaram a montar o quebra-cabeça do que tinha acontecido, Shane Gaskill supostamente mandou uma mensagem para Tyler Barris no Twitter. "Agora isso virou caso de assassinato", escreveu ele. "Casey apagou tudo, você precisa apagar também." Ele sabia. No momento em que aconteceu, ele sabia exatamente o que eles tinham feito. E o primeiro instinto dele não foi cooperar, não foi se entregar, foi apagar os rastros. É assim que esse mundo fica quando você cresce achando que as consequências do que faz online não são reais, que a pessoa do outro lado da tela é só um nome de usuário, que uma ligação falsa para a polícia é só uma pegadinha, que $1,50 vale ameaçar a vida de alguém. Andrew Finch pagou o preço máximo por essa visão de mundo. Ele tinha 28 anos. Tinha 2 filhos que cresceram sem pai, porque 2 estranhos tiveram uma discussão online, e nenhum deles parou para pensar no que acontece quando a equipe da SWAT aparece na casa errada. Esse é o lado sombrio da internet, não um conceito abstrato, não uma ameaça distante. É um homem abrindo a porta de casa numa noite de dezembro, confuso, desarmado, com as mãos levantadas, e 10 segundos depois, ele se foi. Nosso próximo caso nos leva de uma discussão em videogame para algo que parece ter saído direto de um romance de suspense. Um homem que queria esposa morta. Um site da Dark Web que prometia fazer isso acontecer. Bitcoin, um hacker que tropeçou em tudo sem querer. E um aviso do FBI que chegou tarde demais, ou talvez tarde exatamente o suficiente. Esta é a história de Amy Allwine. No nosso último caso, um homem morreu porque 2 estranhos tiveram uma discussão online por causa de $1,50 e decidiram usar a polícia como arma um contra o outro. Este próximo caso é diferente. Este foi planejado, metódico, levou meses de preparação, milhares de dólares em Bitcoin e um serviço de assassinos de aluguel na Dark Web que acabou sendo uma fraude completa. E quando o assassino nunca apareceu, o marido decidiu resolver com as próprias mãos. Cottage Grove, Minnesota, um subúrbio tranquilo a sudeste de St. Paul. Igreja todo domingo, um filho de 9 anos. Um negócio de treinamento de cães. Uma casa numa rua residencial, onde nada dramático deveria acontecer. Amy Allwine tinha 43 anos. Ela trabalhava na área da saúde. Treinava cães de forma competitiva. O negócio dela se chamava Active Dogs Sports Training. E ela era boa nisso. Amy era estável, acolhedora e muito enraizada na comunidade. A fé era uma parte central da vida dela. Segundo todos os relatos, ela era exatamente o tipo de pessoa que os vizinhos achavam que ela era. O marido dela, Stephen Allwine, também tinha 43 anos. Era especialista em TI. Era diácono na igreja deles. Treinava esportes juvenis. Era para aquele tipo de cara que as pessoas descreviam como confiável, equilibrado, alguém com quem você podia contar. O que ninguém sabia, nem os amigos, nem a igreja, nem a própria Amy, era que Stephen vivia uma vida completamente diferente online. Dia dos Namorados, 14 de fevereiro de 2016. Enquanto casais pelo país inteiro saíam para jantar e trocavam cartões, Stephen Allwine estava em casa no MacBook Pro dele, fazendo algo bem diferente. Ele estava tentando descobrir como comprar Bitcoin pela primeira vez. Na manhã seguinte, 15 de fevereiro, ele pesquisou no Google o itinerário de viagem da esposa.
Ela tinha uma viagem marcada para Moline, Illinois, para uma convenção de treinamento de cães. Ele calculou a distância de Chicago até Moline. 2 minutos depois dessa pesquisa, um usuário em um site de assassinato por encomenda na Dark Web, chamado Beza Mafia, enviou uma mensagem. O nome de usuário era Dog Day God. A mensagem dizia: "O alvo vai viajar para fora da cidade, para Moline, a cerca de 3 horas de carro de Chicago. Qual é o preço em Bitcoin por um serviço desses e, de preferência, fazendo parecer um acidente?" A resposta veio: $6.000. O Beza Mafia se apresentava como uma operação profissional de assassinatos por encomenda comandada pelo crime organizado albanês. Tinha um site bem feito, listava preços para diferentes tipos de serviços, aceitava Bitcoin por discrição e dizia ter assassinos treinados disponíveis nos Estados Unidos e na Europa. Era tudo completamente falso. Na realidade, o site era um golpe elaborado, criado para arrancar dinheiro de pessoas que realmente queriam alguém morto, e depois enrolá-las com desculpas. O assassino se atrasou. O assassino foi preso. Eles precisavam de mais dinheiro adiantado, até o cliente desistir ou pagar de novo. Mas Dog Day God não sabia disso, ou não se importava. Nas semanas e meses seguintes, a comunicação continuou. Dog Day God enviou ao Beza Mafia uma foto de Amy, tirada de uma viagem ao Havaí que o casal tinha feito, segundos depois de Stephen baixar essa mesma foto do servidor da casa deles. Ele passou o endereço do hotel dela, em Moline, descreveu o carro dela, deu a eles a agenda dela. O Beza Mafia dizia que o assassino estava preso, dizia que precisava de $12.000 para um sniper, dizia que poderia incendiar a casa depois. Dizia. E Stephen Allwine continuava pagando. Enquanto isso, um hacker ético, alguém que invade sistemas para expor vulnerabilidades, não para explorá-las, tinha se infiltrado discretamente no banco de dados do Beza Mafia. Ele encontrou tudo. Milhares de mensagens, nomes de usuário, transações em Bitcoin, pedidos de assassinato feitos por pessoas reais do mundo inteiro, mirando pessoas reais em suas vidas reais. Ele encaminhou tudo para o FBI. O FBI começou a ler. E enterrada no meio daquelas mensagens estava a correspondência de Dog Day God, meses de idas e vindas sobre uma mulher chamada Amy Allwine, em Cottage Grove, Minnesota. Em junho de 2016, 2 agentes federais foram até a casa dos Allwine. Eles se sentaram com Amy e Stephen na sala e deram a notícia. Alguém tinha pagado dinheiro na Dark Web para mandar matar Amy. O FBI tinha se interceptado a comunicação. Eles estavam ali para avisá-la. Os Allwine ficaram sentados ali, ouvindo lado a lado. Stephen Allwine, o homem que havia passado meses negociando com um serviço de assassinos da Dark Web para matar a própria esposa, estava sentado ao lado dela, ouvindo agentes federais dizerem que a vida dela estava em perigo. E ele não disse nada. Amy ficou apavorada. Cooperou totalmente com os investigadores. Instalou um novo sistema de segurança na casa, passou a dar notícias à polícia. Tentou descobrir quem, afinal, poderia querer vê-la morta. A resposta estava sentada bem ao lado dela. O que ela não sabia era que Stephen não tinha parado. Quando ficou claro que o Beza Mafia nunca ia cumprir o combinado, ele foi para outro marketplace da Dark Web e começou a procurar escopolamina, uma droga usada na medicina em pequenas doses para enjoo de movimento e náusea, mas que em doses maiores causa sedação pesada, confusão e perda de memória. Às vezes ela é chamada de sopro do diabo. Ela deixa a pessoa incapaz de resistir ou até de entender o que está acontecendo com ela. Ele também entrou no Ashley Madison, o site de infidelidade, e começou um relacionamento online com uma mulher no exterior, trocando mensagens íntimas sobre começar uma nova vida, sair do casamento, iniciar algo diferente. 2 trilhas correndo ao mesmo tempo. Uma sobre escapar do casamento por meio de um novo relacionamento. Outra sobre escapar dele por meio de assassinato. Tudo isso enquanto ia à igreja aos domingos e treinava esportes juvenis. 13 de novembro de 2016. Um domingo. Stephen disse a Amy que iria buscar o filho deles e levá-lo para uma aula na academia. Ele pegou o menino, parou em um restaurante e voltou para casa. Ele ligou para o 911 de dentro da casa. A voz dele tremia.
Ele disse aos atendentes que tinha chegado em casa e encontrado Amy morta no quarto. Disse que ela tinha atirado em si mesma. Sugeriu que talvez fosse por causa de todas as ameaças que ela vinha recebendo, talvez ela não tivesse conseguido lidar mais com o medo. Uma pistola 9mm foi encontrada perto do corpo dela. Os investigadores ficaram desconfiados poucos minutos depois de chegar. Não havia resíduos de pólvora nas mãos de Amy, o que significava que ela não tinha puxado o gatilho. A posição da arma não batia com um ferimento auto-infligido. Não havia sinais de depressão no comportamento dela nas semanas antes da morte. Nada nas mensagens, nos e-mails ou nas conversas com amigos sugeria que ela fosse suicida. E havia mais uma coisa. O sangue de Amy tinha sido encontrado em vários lugares da casa, e depois limpo, esfregado, aquele tipo de limpeza que alguém faz quando está tentando apagar uma cena. Os investigadores conseguiram um mandado para os dispositivos de Stephen. Todos os 64. O que encontraram naquele MacBook Pro era o tipo de rastro digital que dá pesadelo em advogado de defesa. Aquele mesmo endereço de Bitcoin alfanumérico de 34 caracteres que DocDayGod tinha enviado ao Bezamáfia estava salvo em um arquivo deletado no laptop de Stephen, sob o próprio nome de usuário dele. A linha do tempo minuto a minuto das pesquisas dele batia quase perfeitamente com a linha do tempo minuto a minuto das mensagens de DocDayGod para o Bezamáfia. Ele pesquisou o itinerário de Amy. 2 minutos depois, DocDayGod mandou uma mensagem sobre a viagem dela. Ele olhou as fotos dela no Facebook. No dia seguinte, DocDayGod enviou ao Bezamáfia uma foto de Amy. O laudo toxicológico do corpo de Amy chegou. O sangue dela continha escopolamina em uma concentração 45 vezes maior do que uma dose terapêutica normal. Ela tinha sido fortemente drogada antes de ser baleada, incapacitada sem conseguir resistir, possivelmente sem conseguir entender o que estava se acontecendo. Resíduos de disparo foram encontrados na mão direita de Stephen. A arma usada tinha sido comprada por Stephen poucas semanas depois de o FBI ir avisar Amy. Depois que o FBI disse a ela que alguém queria vê-la morta, ele saiu e comprou a arma que acabaria usando. O julgamento começou em janeiro de 2018. A defesa tentou argumentar que Stephen não poderia ter feito aquilo, que ele não estava em casa no momento do assassinato, que testemunhas tinham visto Amy viva durante a tarde. Eles sugeriram que o verdadeiro assassino tinha plantado provas nos dispositivos dele. Apontaram para uma figura misteriosa ligada ao Bezamáfia, que afirmou em um episódio do CBS 48 Hours que os assassinos do site realmente tinham realizado o crime. O júri não acreditou nisso. Eles deliberaram por cerca de 8 horas. Em 31 de janeiro de 2018, Stephen Allwine foi considerado culpado de assassinato premeditado em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Existe uma versão dessa história em que Amy Allwine sobrevive. O FBI conseguiu as informações a tempo. Eles foram até a casa dela. Eles avisaram, disseram que alguém tinha pagado para que ela fosse morta. Ela teve meses, de junho de 2016 a novembro de 2016, em que sabia, pelo menos em teoria, que sua vida estava em perigo. Mas ela não sabia que era Stephen. Ela denunciava à polícia todos os e-mails ameaçadores que recebia. Cooperava, fez tudo certo. E toda vez que se sentava com os investigadores, o marido estava sentado ao lado dela, como a imagem perfeita de um esposo preocupado e dedicado. A pessoa que ela achava que a estava protegendo era a mesma pessoa que já tinha tentado matá-la 2 vezes, uma em Moline, outra em casa, e estava planejando silenciosamente uma 3ª tentativa. Essa é a parte mais difícil de engolir nesse caso. Não é a Dark Web, não é o Bitcoin, nem mesmo a escopolamina. É a imagem de Amy passando por aqueles meses, acreditando que o perigo estava lá fora em algum lugar, vindo de algum estranho anônimo que tinha um rancor que ela não conseguia identificar. O perigo estava na mesa de jantar. Nosso último caso de hoje é diferente de tudo o que cobrimos até agora. Não é um assassinato planejado ao longo de meses, não é um acidente trágico que começou com uma discussão online idiota. É algo mais novo, algo que praticamente não existia 5 anos atrás, e algo que, neste exato momento,
ainda está acontecendo ativamente. É uma rede que recruta adolescentes online, manipula essas pessoas para cometer crimes diante das câmeras e trata violência como um teste de lealdade. Ela se chama 764. 4 de dezembro de 2024. 6 horas e 44 minutos da manhã. Midtown Manhattan. Brian Thompson, CEO da United Healthcare, saiu de um carro do lado de fora do New York Hilton Midtown. Ele estava ali para a conferência anual de investidores da empresa. Uma terça-feira normal de manhã. Ele tinha chegado cedo, estava sozinho. Um homem de máscara estava esperando por ele. 3 tiros. Thompson caiu na calçada. O atirador desapareceu dentro do Central Park. Em poucas horas, todos os grandes veículos de notícia do mundo estavam cobrindo o caso. Em poucos dias, aconteceu algo que ninguém na polícia, nem na mídia, estava preparado para ver. A internet não tratou o atirador como um assassino, tratou ele como um herói. Este caso é diferente de tudo que cobrimos hoje. Andrew Finch morreu por causa de uma discussão de $1,50. Amy Allwine foi morta por um marido que vinha planejando tudo em segredo havia meses. Esses casos são perturbadores pelo que a internet tornou possível. O swatting como arma, a dark web como um mercado para assassinato. Este caso é perturbador por um motivo completamente diferente, porque ele mostra o que acontece quando a internet não apenas possibilita um crime, ela celebra o crime. Quando milhões de pessoas veem um assassinato e a primeira reação não é horror, é aplauso. Vamos voltar um pouco. Luigi Mangione tinha 26 anos quando atirou em Brian Thompson. Por qualquer medida convencional, ele era a última pessoa que alguém esperaria ver fazendo algo assim. Ele cresceu em Towson, Maryland, em uma família rica e influente. O avô dele tinha construído um império imobiliário e de saúde em Baltimore. Luigi era o aluno estrela, orador da turma no ensino médio, depois formado em ciência da computação pela Universidade da Pensilvânia, uma das instituições mais seletivas do país. Ele se formou com honras. Conseguiu um emprego em uma startup de tecnologia em São Francisco chamada TrueCar. Tinha uma presença ativa nas redes sociais, resenhas de livros, posts de viagens, conteúdo de academia. Por todos os sinais visíveis, ele parecia estar prosperando. A conta dele no Goodreads mostrava alguém que lia vorazmente: filosofia, economia, tecnologia, história. Ele tinha feito uma resenha do manifesto de Ted Kaczynski, A Sociedade Industrial e Seu Futuro, descrevendo Kaczynski como alguém justamente preso, mas chamando as ideias do texto de fascinantes. Ele criticava os métodos de Kaczynski. Só achava a ideologia envolvente. Esse é um detalhe que vale a pena pausar para observar. Em 2023, Mangione passou por uma cirurgia na coluna. Ele vinha lidando com espondilolistese, uma condição dolorosa na parte inferior das costas em que as vértebras saem da posição. Ele postou uma radiografia nas redes sociais. Documentou a recuperação, parecia estar superando aquilo. Mas algo mudou depois daquela cirurgia. Amigos perceberam que ele ficou mais retraído, mais isolado. Começou a viajar de forma obsessiva, surfando no Havaí, fazendo viagens pela Ásia, mudando de um lugar para outro. Saiu do emprego, parou de responder mensagens. No verão de 2024, ele ficou quase completamente em silêncio nas redes sociais. A mãe dele registrou seu desaparecimento na polícia de São Francisco em novembro de 2024. Ela não tinha notícias dele havia meses. O que ninguém sabia era que, em agosto de 2024, ele já tinha tomado sua decisão. O diário dele, um caderno espiral vermelho recuperado quando ele foi preso, conta a história daqueles meses finais melhor do que qualquer outra coisa. Em uma entrada de 15 de agosto, ele escreveu: "Finalmente me sinto confiante sobre o que vou fazer. Os detalhes estão se encaixando. Não sinto nenhuma dúvida sobre se isso é certo ou justificado." Ele tinha um alvo, tinha um plano e tinha um motivo, ou pelo menos um motivo que ele tinha convencido a si mesmo de que era legítimo. Ele estava furioso com a indústria americana de seguros de saúde. O manifesto escrito dele, 3 páginas manuscritas encontradas com ele quando foi preso, descrevia a indústria como um sistema que extrai força vital humana por dinheiro.
Ele escreveu que a United Healthcare, especificamente, negava pedidos de cobertura em um índice que ele considerava criminoso. Escolheu a empresa porque ela era a maior seguradora de saúde do país. Escolheu Brian Thompson porque ele era o CEO, o rosto mais visível da companhia, e porque a conferência anual de investidores era um evento público o bastante para enviar uma mensagem. Ele escreveu: "Então digamos que você queira se rebelar contra o cartel mortal de seguros de saúde movido pela ganância. Você explode a sede? Não. Bombas equivalem a terrorismo." Ele concluiu que mirar em um único executivo durante uma conferência pública era direcionado e preciso, e não coloca inocentes em risco. Ele chegou até a considerar um evento com múltiplas vítimas em Maryland. Disse que estava feliz por ter procrastinado, porque o atraso permitiu que ele se concentrasse em algo mais moralmente defensável. As balas que ele usou tinham palavras gravadas nos estojos: delay, deny, depose, uma referência às táticas padrão da indústria de seguros para evitar o pagamento de indenizações. Uma prática tão bem documentada que tem até nome próprio dentro do setor. Ele viajou de Atlanta para Nova York de ônibus. Ficou hospedado em um hostel em Manhattan usando um nome falso. A polícia o descreveu como alguém extremamente atento às câmeras. Ele usava máscara, mantinha a cabeça inclinada para longe das câmeras de vigilância e usava luvas. Na manhã de 4 de dezembro, ele caminhou até o Hilton, esperou do lado de fora e atirou 2 vezes em Brian Thompson pelas costas, e mais uma vez enquanto Thompson caía. Depois, entrou calmamente no Central Park e desapareceu. A NYPD divulgou imagens de câmeras de segurança no mesmo dia. A recompensa subiu para $60 mil, somando o valor oferecido pela cidade e pelo FBI. Mais de 200 denúncias chegaram. Nenhuma delas mencionava Luigi Mangione. Por 5 dias, o atirador foi um fantasma. Em 9 de dezembro, um funcionário de um McDonald's em Altoona, na Pensilvânia, reconheceu o homem sentado no restaurante comendo hash browns. Ele estava usando máscara, mas o funcionário achou que ele parecia com as imagens que vinham circulando havia dias. Eles chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Mangione ainda estava na mesa. Ele carregava uma Ghost Gun impressa em 3D, impossível de rastrear, feita sem número de série, com um silenciador também impresso em 3D. Tinha um documento falso de Nova Jersey. Tinha o caderno espiral vermelho, tinha um manifesto escrito à mão. Segundo relatos, ele ficou chocado quando viu os detetives entrarem. Ele foi acusado de homicídio em 1º grau. Declarou-se inocente. Até hoje, espera-se que o julgamento federal aconteça em algum momento de 2026. Ele enfrenta a possibilidade de pena de morte pelas acusações federais. Agora vem a parte que torna este caso diferente de tudo que cobrimos hoje. Poucas horas depois da prisão dele, a internet já tinha decidido o que sentia por Luigi Mangione. E não era condenação. Páginas de fãs surgiram no Instagram e no TikTok no mesmo dia. Pessoas postaram thirst edits, vídeos com música tratando ele como uma celebridade. Havia memes, havia posts de Free Luigi. Uma universidade na Flórida supostamente realizou um concurso de sósias de Luigi Mangione. A conta dele no Goodreads, um site de resenhas de livros, caiu por causa do tráfego, enquanto as pessoas corriam para ler suas avaliações e deixar comentários de apoio. O McDonald's em Altoona, onde ele foi preso, sofreu uma enxurrada de avaliações negativas no Google. Centenas de avaliações de uma estrela, chamando os funcionários de ratos e dedos duros por terem chamado a polícia. Pessoas escrevendo coisas como "McSnitches get McStitches", linguagem ameaçadora direcionada aos trabalhadores que tinham feito uma ligação que levou à prisão de um suspeito de assassinato. Pesquisas online mostraram algo que ninguém na mídia parecia totalmente pronto para relatar com clareza. Uma parcela significativa dos americanos, especialmente os mais jovens, não via Mangione como vilão. Alguns viam o assassinato como justificado. Alguns achavam que Thompson teve o que merecia. Alguns viam tudo aquilo como um ato de rebelião contra um sistema que tinha falhado com eles. E aqui está a parte desconfortável dessa história. A parte sobre a qual esta série existe para falar. A reação da internet foi fabricada? Era uma minoria radical sendo amplificada pelos algoritmos?
Ou refletia algo real sobre como uma geração de americanos se sente em relação ao sistema de saúde, sobre negativas de cobertura, contas que levam famílias à falência, um sistema em que as ações da empresa sobem quando ela rejeita mais solicitações? A resposta provavelmente é: as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. A internet pegou uma frustração genuína e generalizada, daquelas que se acumulam silenciosamente ao longo de anos de dívidas médicas, solicitações negadas e cartas de autorização prévia, e transformou um assassinato calculado em um símbolo. Ela apagou Brian Thompson como pessoa, um pai, um marido, alguém com uma família que assistiu às notícias naquela manhã, e o substituiu por um logotipo, um ticker da bolsa, uma carta de negativa, e pegou Luigi Mangione, um homem profundamente radicalizado que passou meses planejando atirar em alguém pelas costas do lado de fora de um hotel, e o transformou em um herói popular, um revolucionário, um cara que finalmente disse o que todo mundo estava pensando. É isso que a internet consegue fazer. Ela não apenas reflete a cultura, ela molda a cultura, comprime questões morais complexas em memes e sons virais, recompensa a opinião mais extrema, cria relações parasociais com assassinos da mesma forma que cria com estrelas pop. O próprio diário de Mangione deixa claro que ele entendia isso. Ele não estava apenas tentando matar Brian Thompson, ele estava tentando vencer no tribunal da opinião pública. Ele calculou que mirar em um CIU durante uma conferência de investidores seria bem recebido. Ele pensou na imagem, pensou na mensagem, escolheu o alvo, o momento e o lugar, tendo uma audiência em mente. Ele estava certo sobre a reação. Só não tinha previsto que seria pego. Brian Thompson tinha 50 anos, tinha esposa e 2 filhos. Ele já vinha recebendo ameaças de morte antes do ataque. A família dele sabia que ele era um alvo, algo que acompanha quem comanda uma empresa que toma decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Se essas decisões eram éticas ou não, essa é outra conversa. O que não é outra conversa é que ele era um ser humano que foi baleado pelas costas numa calçada enquanto caminhava para uma reunião de trabalho. O sistema que ele representava pode estar quebrado. A frustração que as pessoas sentem em relação a esse sistema é real. Nada disso faz de atirar em alguém pelas costas a resposta. E a capacidade da internet de convencer as pessoas do contrário, de transformar raiva em celebração, de fazer um assassinato parecer justiça, é uma das coisas mais sombrias que ela faz. Esse é os Estados Unidos. Qual país eu devo cobrir no próximo vídeo? Até mais, pessoal!